Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui começando uma segunda-feira, são 9h43 da manhã. O país está passando aí por uma crise, né, complicada. Muitos de nós não podem se deslocar para os seus locais de trabalho. Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro suspendeu todas as suas atividades rotineiras. Hoje eu tive, inclusive, uma audiência, mas não é por isso que a gente vai desanimar, né? Então, estou aqui com o meu coração aqui para vocês, sempre compartilhando conhecimento gratuitamente, né, aqui na Vocação Jurídica. Meu nome é Roberta Andriane Renault, para quem ainda não me conhece, eu sou criminalista, advogo há 20 anos, sou consultora de advogados iniciantes, tenho um grupo no WhatsApp voltado para a prática da advocacia criminal, e se você quiser participar desse grupo, será muito bem-vindo. É só entrar aqui na parte descritiva, tem o meu WhatsApp, manda uma mensagem, fala o seu nome, há quanto tempo exerce advocacia, qual o estado que você está falando, e eu terei um enorme prazer em conversar com vocês, ok? Bom, hoje o assunto ele é muito interessante. Bom dia, doutora Tesian, seja bem-vinda. Bom dia, doutor Lauro, seja bem-vindo também. Olha só, o que que acontece hoje, né? Na última live que eu fiz com vocês, eu tratei de um assunto importante, inclusive foi um assunto que foi apresentado por uma advogada iniciante. E eu falei da importância de vocês acompanharem todas as alterações na legislação criminal, processual. Não só para vocês adquirirem conhecimento e para também estarem atualizados, como eu falei que estratégias defensivas, estratégias inovadoras poderiam ser criadas através do estudo da alteração da legislação. Então, se você não assistiu essa live, todas as minhas lives são gratuitas, elas estão disponíveis aqui na fanpage da Vocação Jurídica e você pode ir lá, quando acabar essa live, verificar e assistir. Acho que vale muito a pena, porque eu falei, inclusive, de uma tese que eu utilizei, né, um cliente que havia sido denunciado pela prática de condução no veículo, né, embriagado. Bom, o que que acontece? Depois que eu fiz essa live, eu fui procurada por uma outra advogada que manifestou uma dúvida. E essa dúvida ela é muito frequente, não só por parte dos clientes da população em geral, como por parte também dos advogados. Então eu resolvi esclarecer definitivamente, pelo menos esse é o meu intuito, qual a diferença da infração do artigo 165, né, do artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro para o crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Por quê que eu estou querendo frisar essa diferença? Porque ambos os casos estão previstos no Código de Trânsito e ambos os casos tratam justamente quando o condutor do veículo está ou fez uso de bebida alcoólica. Então, quando que esse condutor vai responder por uma simples infração administrativa e quando que ele vai responder por um crime de trânsito? E quais são as consequências disso para a vida dele, né? E aí, para vocês entenderem melhor essa situação, eu estou aqui exemplificando um caso que, inclusive, é muito comum, né? No nosso dia a dia, eu tenho absoluta certeza que vocês já devem ter sido procurados por clientes assim. Vamos imaginar que o seu cliente estava numa festa, ele fez uso de bebida alcoólica, e aí o que que aconteceu? Ele resolveu voltar para casa dirigindo o seu próprio veículo, mesmo tendo ingerido bebida alcoólica. E aí ele é parado numa blitz, né? E nessa blitz é sugerido o teste do bafômetro. Bom dia, doutora Carla. Bom dia, doutor Benani. É sugerido o teste do bafômetro. E o seu cliente, ele se recusa a fazer esse teste do bafômetro. Por quê? Porque ele sabe que se ele fizer o teste do bafômetro, vai ser constatado que ele fez uso de bebida alcoólica. E é o que ele não quer. E aí,
eu pergunto para você, é uma infração administrativa o que ele praticou ou é um crime, né? Como que você vai diferenciar os dois casos? Bom dia, doutora Jussara, seja bem-vinda. Bom, aí a primeira coisa que vocês têm que saber é que nas infrações administrativas a gente está falando do Detran, né? Então é instaurado um procedimento administrativo. Esse procedimento ele tem um contraditório, mas tudo junto ao Detran. No final, as sanções são meramente administrativas. Elas dizem respeito apenas ao direito de dirigir e a uma multa. Já num crime, quando o seu cliente ele responde por um crime, aí a situação é muito mais grave. Ao invés de ser instaurado um procedimento administrativo, vai ser lavrado um auto de prisão em flagrante. Então, ele é preso em flagrante, ele é conduzido à delegacia, é lavrado o APF. Nos casos de crime de embriaguez, é sempre, pelo menos na maioria dos casos, é concedida a fiança, fixada uma fiança e concedida a liberdade do seu cliente. Mas ele vai responder um processo criminal que no final poderá dar uma condenação e terá uma anotação na FAQ dele. Ele vai ficar com o nome manchado. A gente sabe disso. Então, tá vendo? É muito importante saber distinguir se o comportamento do seu cliente se encaixa numa infração administrativa ou num crime. Porque se encaixar numa infração, as sanções são mais tênues, né? Embora lesem com certeza o nosso bolso, porque paga multa e também diz respeito à suspensão do direito de dirigir, ok? Mas nesse caso específico do rapaz que foi parado na Blitz, que se recusou a fazer o bafômetro, tudo vai depender do seguinte. Vamos lá. Se algum policial ou alguma pessoa que apreendeu, né, que pediu para que ele parasse o veículo, o abordou, e aí, em seguida, disse o seguinte: o senhor vai fazer o bafômetro? Não, eu me recuso. Se essa autoridade que o parou verifica que a capacidade psicomotora daquele condutor ela está alterada, se ele verifica que os olhos estão vermelhos, que a voz está esquisita, que ele não consegue andar em linha reta, que ele está apresentando realmente sinais de embriaguez, se isso for constatado pela autoridade, e essa autoridade expressamente assim o disser, o que vai acontecer? Esse cliente vai responder pelo crime de embriaguez. Então, a conduta dele vai estar prevista no artigo 306 do Código de Trânsito, vai ser lavrado o auto de prisão em flagrante, ele é preso em flagrante. E lá na delegacia vai ser fixada uma fiança e ele vai sair. Então, esse cliente vai responder um processo criminal. Agora, vamos imaginar, né, que o seu cliente ele não tinha sinais de embriaguez, né? A autoridade não constatou isso. Ele usou, sim, ele ingeriu bebida alcoólica, só que ele se recusou a fazer o bafômetro e aí a autoridade não constatou esses sinais de embriaguez. Nesse caso, a recusa na realização do bafômetro, ela configura uma infração disciplinar, uma infração administrativa, desculpa, não é disciplinar, infração administrativa, prevista também no Código de Trânsito, lá no artigo 165-A. Olha lá, recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa na forma estabelecida pelo artigo 277. Isso é uma infração gravíssima e, como penalidade, multa 10 vezes. E a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Então, alterada a capacidade psicomotora do seu cliente, constatada pela autoridade que o abordou, é o crime do artigo 306. E aí, nesse crime do artigo 306, ele vai
ser lavrado o APF, vai responder um processo criminal cuja pena privativa de liberdade ela é uma detenção que vai de 6 meses a 3 anos. Multa e suspensão ou proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir. É o artigo 306 do CTB. Agora, se ele não foi verificado no seu cliente a alteração da capacidade psicomotora e ele se recusa a fazer o bafômetro, é o artigo 165A. Então, isso é importantíssimo, porque você tem que orientar o cliente da forma correta. Ele tem que saber exatamente que tipo de defesa ele vai precisar fazer, para onde, aonde ele vai fazer essa defesa e quais são as consequências daquele comportamento do cliente. Nesse caso, o fato do cliente ter recusado o bafômetro e se não foi constatada alteração psicomotora, aí ele teve uma vantagem, porque ainda é melhor ele responder pelo 165A do que ser instaurado um processo criminal contra ele. Né? Bom dia, doutor André, seja muito bem-vindo. Então, com essa live de hoje, eu espero ter esclarecido para vocês a diferença exata, né, entre o artigo 165 e o artigo 306 do Código de Trânsito, porque ambos tratam da questão do condutor do veículo que ingere bebida alcoólica e vai dirigir o seu automóvel, tá bom? Pessoal, desejo para vocês uma ótima semana e amanhã estarei aqui fazendo uma nova live com vocês. Quem quiser conversar comigo pelo WhatsApp, já sabe, tem aqui na parte descritiva, tá bom? Ó, forte abraço para todo mundo, muita força nessa hora. Brasil, né, está passando por uma crise séria, mas vamos ser firmes e fortes, ok? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau.